O índice Firjan Gestão Fiscal avalia anualmente as contas dos municípios do país e analisa indicadores de autonomia, gastos com pessoal, liquidez e investimentos. Após o estudo, as cidades são classificadas em gestão crítica, em dificuldade, boa gestão e de excelência. O resultado revelou que 70% das cidades do norte fluminense estão em situação difícil ou crítica. As contas analisadas são referentes a 2020, durante a pandemia. O cenário de pandemia exigiu ações extraordinárias para que os impactos sobre a saúde e a economia fossem minimizados. As eleições municipais complementam o pano de fundo das contas públicas em 2020. Esses fatores contribuíram para a melhoria do quadro fiscal dos municípios brasileiros. No entanto, a análise das contas públicas municipais mostra que a situação fiscal dos municípios ainda é muito preocupante. Mais de 3.000 cidades brasileiras têm situação fiscal difícil ou crítica. Entre as cidades do norte do Rio que apresentaram os melhores índices do estado estão São João da Barra, que ficou em sétimo lugar, e Macaé, em décimo. Ambas tiveram as gestões de recursos consideradas boas. Em contrapartida, Conceição de Macabu ficou em 32º e Cardoso Moreira, 51º. As duas tiveram gestões avaliadas em situação difícil. São Fidélis em 65º, São Francisco de Itabapoana em 68º e Campos em 73º tiveram a situação crítica. Quissamã não foi avaliada devido à indisponibilidade de dados ou inconsistência nas informações declaradas. Campos, a maior cidade do interior do Rio, figura entre os 5 menores resultados do índice no estado, enquanto Niterói, com a mesma população, ficou em primeiro lugar. A cidade do norte fluminense encerrou 2020 no cheque especial e levou para 2021 mais dívidas a pagar do que recursos em caixa. O município teve zero em liquidez, apesar da distribuição de recursos públicos para as cidades por conta da pandemia. Apesar das prefeituras da região terem apresentado um alto nível de liquidez, elas mostraram um maior engessamento orçamentário e penalizaram ainda mais os investimentos públicos. Nesse cenário, é ainda mais importante a aprovação de reformas estruturais. Apenas dessa forma será possível aumentar o nível de investimentos e atender de forma mais eficiente a população. Com o sétimo maior índice de gestão fiscal do estado, São João da Barra teve notas máximas em gastos com pessoal, autonomia e liquidez, mas teve um dos piores índices regionais em investimentos. Isso, apesar de a pandemia ter influenciado percentuais positivos neste indicador, já que os investimentos na área da saúde no país cresceram 34% de 2019 para 2020. Já Macaé, com o 10º maior índice, registrou nota máxima em autonomia e se destacou pelo alto nível de liquidez. De acordo com a análise da Firjan, a previsão de mais de 2 bilhões de reais em investimentos públicos no estado, direcionados a obras de infraestrutura, apontam melhores perspectivas. Entre as mudanças estruturais necessárias, a Firjan destaca a reforma tributária, a revisão das regras de distribuição de receitas, a reforma administrativa abrangendo os municípios, a reforma da previdência das cidades com regimes próprios e a revisão das regras de criação e fusão de municípios após a concretização das demais reformas. De acordo ainda com o estudo, também é fundamental a aplicação das penalidades para o não cumprimento das regras fiscais, conforme determina a legislação. De outra forma, não será possível a retomada do crescimento sustentável, porque o equilíbrio continuado das contas públicas municipais é fundamental para a geração de bem-estar para a população e um ambiente de negócios competitivo.